só tentar fixar o som. Isso. Eu vou dizer para vocês que o nosso encontro, né, ele tem aí a finalidade de dar prosseguimento às discussões que o professor Marco Antônio iniciou com vocês, né? Ele falou bastante, né, sobre o Paulo Freire, sobre sobre a pedagogia do oprimido, né? Falando sobre o opressor e o oprimido, né? Que foi aí os últimos encontros dele. E hoje o texto, né, que eu me proponho aqui a iniciar uma conversa com vocês, e se não for possível vocês verem, né, o que tá organizado aqui no meu PowerPoint, depois eu disponibilizo, que eu acho que vocês também têm um espaço, né, onde a gente faz a disponibilização desses materiais, né, que a gente vai discutindo, mas esse material, esse PowerPoint, na verdade, é mais para nos guiar um pouco nessa discussão, né, sobre o que o Paulo Freire, o livrinho do Paulo Freire, que é um livro bastante interessante. Ele é um livro pequenininho, mas um livro bastante denso, né? Eu penso que, na maioria das vezes, os materiais que a gente vê do Paulo Freire são materiais não tão com tantas páginas, né? Não tão grandes em termos de quantidade de páginas, mas bastante densos, né? Em termos de bastante densos em termos de conteúdo, né? E esse material de hoje, então, é a importância do ato de ler, em 3 artigos que se completam, né? Esse material vocês também têm, eu acho que ele disponível no Drive, né? O PDF. É um material que eu recomendo bastante a leitura integral, né? Para quem puder fazer a leitura integral desse material. Mas eu quero falar um pouquinho sobre, e hoje o nosso encontro ele vai estar bastante centrado no primeiro ponto, né? Na primeira discussão que ele faz, né? Que é da importância do ato de ler, é como ele fala, né? A importância do ato de ler. E aí, olha, eu tô falando devagarzinho porque ele está me dando várias informações aqui de problemas para eu conseguir completar minha chamada no notebook. Mas vamos lá. O que eu programei aqui inicialmente foi fazer a leitura do prefácio do livro, né, da 23ª edição, que está aqui comigo, e que é o que está disponível aí para vocês, que é o prefácio que foi escrito, né, pelo Antônio Joaquim Severino, e ele é um prefácio do ano de 1982. Eu vou ler, eu vou fazer a leitura dele, e aí quem tiver com esse material, se vocês conseguirem abrir, eu tinha colocado no PowerPoint para a gente fazer essa leitura em conjunto, né? Acho que agora, aqui está marcado para mim, ainda tentando participar. Eu estou tentando entrar aqui pelo Bom, mas vamos lá. Cláudia, eu acho que é porque o Wesley se ausentou e é ele que autoriza as entradas. Talvez seja isso. É que a minha carinha aqui, ela tá aparecendo, sabe? 2 vezes. É como se eu já estivesse aqui. Eu tô me vendo, né? Mas não consigo entrar. Mas vamos lá. Eu tenho aqui o texto, então é mais fácil para eu ir lendo, e depois, se vocês tiverem com ele aí, conseguirem abrir, é bem o prefácio. Eu quero iniciar dizendo assim: o presente livro de Paulo Freire constitui-se em uma palestra sobre a importância do ato de ler em uma comunicação sobre as relações da biblioteca popular com a alfabetização de adultos, e um artigo que expõe a experiência de alfabetização de adultos
de adultos, desenvolvida pelo autor e sua equipe em São Tomé e Príncipe. Não é preciso apresentar Paulo Freire aos leitores deste livro. Paulo Freire, mesmo durante longos anos de exílio, sempre esteve entre nós pela mediação do seu testemunho do educador universal, dimensão a que cedeu ao se comprometer politicamente com a tarefa da recuperação da humanidade do oprimido. Pouco importa onde se encontra o oprimido, pouco importa sua nacionalidade. O que está em causa é a dignidade da pessoa humana que na opressão ou na libertação atinge uma dimensão de universalidade. Ao fazer a apresentação desse trabalho, gostaria de dizer aos leitores que ele volta a reafirmar os traços mais significativos do pensamento de Paulo Freire. No seu estilo acessível e dialogante, Paulo Freire nos envolve numa relação diferente, inserindo-se em um verdadeiro círculo de cultura, onde nos sentimos participando enquanto sujeitos de uma existência real, uma experiência real. Onde nos sentimos participando enquanto sujeitos de uma experiência real. Ao mesmo tempo, seu pensamento se reapresenta qual testemunho renovado de sua profunda compreensão do significado da educação no contexto da existência social e individual dos homens. É trabalhando a temática da leitura, discutindo sua importância, explicitando a compreensão crítica da alfabetização e do papel de uma biblioteca popular, relatando e documentando suas experiências de alfabetização e educação política, que Paulo Freire produz sua obra, pensando e repensando sua própria prática, sua vivência pessoal. Isso porque a leitura da palavra é sempre precedida da leitura do mundo. E aprender a ler e escrever, alfabetizar-se é, antes de mais nada, aprender a ler o mundo, compreender o seu contexto. Não numa manipulação mecânica de palavras, mas numa relação dinâmica que vincula linguagem e realidade. Ademais, há mais uma relação dinâmica que vincula linguagem e realidade. A aprendizagem da leitura e a alfabetização são atos de educação, e educação é um ato fundamentalmente político. Paulo Freire reafirma a necessidade de que os educadores e educandos se posicionem criticamente. Acho que você entrou pelo notebook agora. Eu estou me vendo aqui agora 2 vezes. Vamos ver se dá certo. Eu vou fechar aqui só para ver se vocês conseguem. Eu vou fechar para ver se vocês conseguem me ouvir. Vocês me ouvem? Vocês me ouvem? Vocês me ouvem? O outro estava melhor, Cláudio. Agora está dando eco. Vocês me ouvem? O outro estava melhor, Cláudio. Fala em um de cada vez, eu não tô conseguindo identificar qual que tá melhor. Meu Deus. Ai, gente, as tecnologias, elas me deixam loucas. Agora vocês estão me ouvindo? Agora tá melhor. Para mim, eu não sei para os demais. Eu vou terminar aqui, então. Olha, vou voltar aqui o último parágrafo. Trabalhando a temática da leitura, discutindo sua importância, explicitando a compreensão crítica da alfabetização e do papel de uma biblioteca popular,
relatando e documentando suas experiências de alfabetização e de educação política, que Paulo Freire produz em sua obra, pensando e repensando sua própria prática, sua vivência pessoal. Isso porque a leitura da palavra é sempre precedida da leitura do mundo. E aprender a ler, a escrever, a alfabetizar-se é, antes de mais nada, aprender a ler o mundo, compreender o seu contexto, não numa manipulação mecânica de palavras, mas numa relação dinâmica que vincula linguagem e realidade. Ademais, a aprendizagem da leitura e a alfabetização são atos de educação, e a educação é um ato fundamentalmente político. Paulo Freire reafirma a necessidade de que educadores e educandos se posicionem criticamente ao vivenciarem a educação, superando as posturas ingênuas ou astutas, negando de vez a pretensa neutralidade da educação. Projeto comum e tarefa solidária de educandos e educadores. A educação deve ser vivenciada como uma prática concreta de libertação e de construção da história. E aqui devemos ser todos sujeitos, solidários nessa tarefa conjunta, único caminho para a construção de uma sociedade na qual não existirão mais exploradores e explorados, dominantes, doando sua palavra opressora a dominados. Antônio Joaquim Severino, São Paulo, agosto de 1982. Então, eu inicio aqui, né, esse nosso encontro, né, o encontro para falar sobre a importância do ato de ler, e aqui apareceu que eu saí, e eu nem saí. Sobre a importância do ato de ler, eu começo com esse prefácio, porque o que tem esse prefácio de importante, né? Nesse prefácio do Severino, ele vai trazer um conceito, uma concepção que é muito importante, que Paulo Freire traz e que muitos estudiosos, né, da área da linguagem, muitos estudiosos da área da alfabetização, do ensino de línguas, traz, né, que é dizer que a leitura de mundo, né, a leitura do e de mundo precede a leitura da palavra. E nesse texto, né, da importância do ato de ler, ele, nesse prefácio aqui, que o Severino também vai escrever, o Severino coloca para a gente que a gente precisa pensar, né, na educação, né, nesse processo de educação, como um processo que é fundamentalmente político, não neutro, né? Essa neutralidade pretensa, né? Essa pretensão de uma neutralidade, ela é uma pretensão complicada, né? Ela é uma pretensão extremamente complexa. Por quê? Né? Porque a gente não pode se furtar, a gente não pode deixar de ser quem a gente é. E tem uns pontos muito importantes nesse texto, logo nesse primeiro momento, que eu queria resgatar com vocês, e aí iniciar essa nossa conversa, com algumas experiências. Ainda, né, e aí, começando no texto, lá nas primeiras páginas, né, quando ele fala da importância do ato de ler, tem um parágrafozinho que diz assim, que começa com: me parece indispensável, ao procurar falar de tal importância, dizer algo do momento em que me preparava para estar aqui hoje. Por quê? Porque esse texto que ele escreve sobre a importância do ato de ler, o Paulo Freire, ele vai falar, né, que ele vai juntar aqui 3 textos, né, ele vai juntar 3 experiências, né, que ele vai chamar aqui em 3 artigos que se completam. E nesse primeiro momento, ele vai dizer que
não se esgota, né, a leitura, ela não se esgota na decodificação pura da palavra escrita, mas antecipa e se alonga na inteligência do mundo. A leitura do mundo precede a leitura da palavra. E por isso, né, ele vai fazer um convite para a gente, porque ele vai dizer assim, a retomada da infância discute, buscando a compreensão do meu ato de ler, o mundo particular em que me movia e até onde não sou traído pela memória, me é absolutamente significativo. Nesse esforço a que vou me entregando, recrio e revivo no texto que escrevo a experiência vivida no momento em que ainda não li a palavra. Então, o que o Paulo Freire ele vai dizer para a gente? Que as nossas experiências, as experiências que a gente tem anteriores, né, a esse momento em que a gente compreende, né, ou que a gente entende a escrita, né, essa importância, né? Opa, acho que agora vai. Opa, parece que agora vai aqui. É que eu quero mostrar para vocês o material do PowerPoint, parece que agora vai abrir, que agora eu vou conseguir compartilhar. Uma janela. Ai, gente, desculpa, tá? A gente se prepara tanto, se organiza aqui com os materiais e tal, e parece que chega um momento em que a tecnologia não nos ajuda. Mas não fujam de mim, fiquem aqui comigo, por favor. Então, aqui, né, o Paulo Freire ele vai dizer para a gente que é super importante a gente fazer esses resgates. E aí, eu queria compartilhar esse momento, um primeiro momento com vocês, que é de lembranças da infância, né? Ele vai dizer no texto que ele se lembra da casa, que ele se lembra das brincadeiras, que ele se lembra das relações que se estabeleciam, né, no processo de quando ele era bem pequeno, que dá essa condição, né, dele de mostrar, né, de mostrar e de dar condições para que no momento em que ele fosse, né, uma pessoa que tivesse o domínio, né, dessa consciência, né, que fosse alfabetizado, que esses resgates, né, eles fariam parte, né, esses resgates, eles começariam a fazer parte dessa realidade. E aí, no meu PowerPoint, nesse momento, teria uma pergunta que é: quais as histórias marcantes da sua infância que vocês podem ou gostariam de compartilhar e que vocês acham que essas histórias, ou esses momentos, ou essas impressões, né, elas são impressões que auxiliaram vocês no processo depois de um conhecimento de mundo, que trabalha com essa questão dos valores para vocês? Alguém? Cláudia, você pode reformular a pergunta, por favor? Eu não entendi muito bem. Desculpa. Posso. Eu queria que vocês, se vocês conseguem me contar uma experiência de infância. Uma experiência que vocês têm da infância, de como é que eram essas relações de vocês da infância. Uma história que vocês consigam contar da infância. Mas com relação à aprendizagem ou qualquer história? Eu acho que e aí é isso que o Paulo Freire está dizendo para a gente.
não tem uma, não precisa necessariamente ser uma experiência que conte numa situação de aprendizagem como a gente está acostumado a pensar em aprendizagem. Mas uma experiência com certeza, as nossas experiências de infância, elas vão ser, de alguma maneira, aquelas que vão dar subsídio para que a gente tenha conhecimentos de mundo ou que a gente faça construção de valores, entende? Entendi. Bom, eu tenho uma lembrança, eu tenho 22 anos e eu tenho um irmão de 6, então a gente tem uma diferença de idade bem grande. Eu estava contando isso para ele hoje, né? Quando eu era criança, eu morei um tempo com a minha avó no Piauí. Minha mãe precisou ficar trabalhando aqui e meu pai me levou. Supostamente eu ia ficar com ele, mas ele me deixou com a minha avó, que era a mãe dele. E me deixou lá, saiu também. E eu era muito chorona, sempre fui muito chorona. E sempre que eu chorava, acontecia qualquer coisinha, eu chorava, minha avó cantava pra mim uma música que eu até procurei no YouTube, sempre procuro assim, quando tô meio pensativa, do Sabiá. Sabiá lá na gaiola fez um buraquinho, voou, voou. Ai, gente, até me emocionei. Essa é a lembrança, assim, que eu mais tenho da minha mãe, ela é viva ainda. Ai, meu Deus. Que lindo, Letícia, que lindo, que história linda, né? E eu acho assim, não cortando isso, a sua história, estou só te dando um tempinho aí para você respirar, mas é uma história linda e é exatamente isso que o Paulo Freire diz que ajuda a gente, né? Essa é uma leitura de mundo e que faz parte da sua constituição como pessoa. A Letícia, ela é formada, né? A Letícia, ela é transpassada por essa experiência. Essa experiência é uma experiência que auxilia a Letícia, e aí o Paulo Freire vai dizer para a gente que funciona, muitas coisas funcionam dessa maneira, né? E é essa concepção que a gente precisa ter num primeiro momento, que essas memórias são memórias que vão alicerçar muitas coisas que a gente vai fazer na vida adulta, depois que a gente aprendeu a leitura da palavra. Essa música, ela tem significados vários para você, não é, Letícia? Sim, Ela é aconchego, sim. ela é presença, ela muito provavelmente evoca para você lugares, experiência, e o seu olhar, né, é um olhar que tem essa experiência no bojo da sua formação. Estou correta? Não, é isso mesmo. Eu não me aguentei, assim, eu falando pro meu irmão hoje, foi tranquilo. Aí, hoje, quando eu comecei a falar aqui, agora, né, nossa, veio muita coisa assim na mente, não aguentei, gente, desculpa. Eu é que peço desculpa de invadir, né, da gente invadir, assim, uma lembrança, né, que é tão forte. Mas essa lembrança sua, né, é exatamente esse ponto que eu quero tocar, e é esse ponto que o Paulo Freire fala para gente, que essa leitura de mundo, né, ela precede a leitura da palavra. Você conseguia ler no olhar da sua avó cantar uma série de coisas. Sim. Você consegue retomar quando você pensa nesse texto, né? Ou nessa música, também uma série de coisas, né? Mais alguém? Eu gostaria de ouvir mais um pouco para eu poder falar mais um pouco. Posso falar? Pode sim. Boa Indianara. noite, né? Boa noite, gente. Entrei um pouquinho atrasada hoje.
Eu não sei se eu peguei direito, que aqui está cortando bastante para mim. Você perguntou se a gente tem algumas lembranças que se remete de vivências, né? Eu não sei se tem a ver o contexto, mas vamos lá. Quando você estava falando um pouco, e a Letícia também trazendo, me remeteu muito uma lembrança com a minha avó, porque eu dos netos, né? A gente é uma família grande de netos aqui. Eu dos netos, eu sou a única que não foi criada ali no Moinho Velho, ali no Ipiranga. Eu já sou da geração que já morou bem, como diz eles, né? E é legal que na minha... São várias lembranças, mas que me remeteu. Quando eu reunia todo mundo aqui em casa, a gente sempre chamou de mesa quadrada, porque não tem a mesa redonda, é retangular. E aí o que me remeteu foi a contação de histórias de folclores que minha avó contava. Então, e é assim, hoje a gente fala folclore, mas na época a minha avó contava mesmo como ela via o saci, a mula sem cabeça, porque ela morava ali no Moinho Velho e era muito mato. E ela falava que como ela trabalhava na casa das mulheres, né? Ela era dona de limpeza, ela vinha no escuro e ela falava que quando passava, né, para não assobiar. Então, assim, eu lembro muito dessas gerações, da gente não assobiar, de não deixar o chinelo virado. E ela contava as histórias para gente, mas é tão surreal que eu sou apaixonada pelo folclore. Eu vim morar com a minha avó aos 6 anos para mim não perder a escola, né? E eu me remeto muito ao sítio do Pica-Pau Amarelo, devido à contação das histórias dela e das bonecas de panos que ela construía. Então, para mim, é uma leitura de mundo, né? Hoje, antes eu não conseguia me identificar através das formações. Agora eu me identifico o porquê da minha escolha, mesmo eu não entendendo, porque eu sou pedagoga, né? Eu gosto tudo desse mundo e eu nem tinha noção disso. E eu acho que é uma vivência do passado. Legal, Indianara. Mais alguém? Não? Eu quero compartilhar. Pode falar, Ana Fran. Você abriu aí a câmera, pode falar. Você ia falar? Mas a minha lembrança não é uma lembrança muito boa, como a lembrança das meninas. Eu trabalhei quando era criança, então eu trabalhava na casa do prefeito da minha cidade, que era uma cidade no interior da Paraíba, muito pequena. Então eu era meio que um faz-tudo, assim. E quando eles iam veranear no litoral, eles me levavam para trabalhar, né, na casa deles de verão. E eu lembro que uma vez a filha dos meus patrões me deu um livro para ler. E eu estava na parte do deck da casa, onde eles estavam lá confraternizando, recebendo amigos, e enfim. E eu saí dali e fui para a frente da casa. E a minha patroa foi lá e disse, tá lendo, que bom, que legal, mas vai ler lá atrás, porque a gente pode precisar de você em algum momento. E lá tinha um som ligado, assim, com a música nas alturas, e enfim, e churrasco e tal. E eu acho que isso tem a ver com uma experiência de leitura real, assim, eu estava realmente lendo um livro, e a leitura foi interrompida, mas tem a ver também com indícios a respeito de como as relações de poder são estruturadas e de como isso repercute na vida da gente. Né? Obrigado. Eu vi aqui que eles apareceram. Eu acho que agora as coisas... vai começar aqui, vai me ajudar aqui a apresentação. Na verdade, né, eu estou perguntando essas coisas para vocês, e aí vocês estão vendo agora, né, como é que eu tinha organizado, né? Esse é o livrinho, né? E essa é a edição que eu estou trabalhando com vocês. Então, fiz a leitura do prefácio, que ela estava bonitinha aqui. E aí, as nossas histórias compõem os nossos repertórios, a leitura de e do mundo. Então, o Paulo Freire, nesse livro, nesse primeiro momento que ele fala da importância do ato de ler, ele vai
trazer nas primeiras páginas muito daquilo que é da relação vivencial dele, né? Então, tem um trecho que eu acho bastante interessante, porque aí ele vai falar, né, dessa retomada da infância, que revive, né, recria, né? E aí, por isso que eu estou perguntando para vocês quais as histórias marcantes da infância, né, que vocês podem ou gostariam de compartilhar. Porque ele vai dizer que a gente vai se formando num lugar, a gente vai se consolidando, a gente vai se organizando, né? E a gente vai sendo, né? Sendo colocado num espaço, num lugar, né? A maneira como a gente entende os processos, a maneira como a gente vai vendo como as relações se dão no espaço, né? Das nossas casas, nos nossos contextos. A história do Inafran, por exemplo, já mostra uma relação, mesmo você sendo criança, já te dá uma dimensão na vida adulta de como as relações sociais e de classes elas se dão. Mesmo sendo criança, a gente vai fazendo essas percepções, né? Eu separei duas aqui minhas, né, que eu queria compartilhar, que aí uma vai, né, no sentido de ser uma relação que é positiva, né, e uma que não tão positiva. Então, eu sempre fui uma criança que, enquanto criança que brincou na rua, né? Eu fui criada brincando na rua. Eu fui criada brincando de amarelinha, de esconde-esconde, de pega-pega, no espaço da rua, né? Eu tinha colegas da rua, né? E esses colegas da minha rua eram todas pessoas que tinham uma mesma vivência, uma vivência muito próxima à minha, né? E nessa vivência que era muito próxima à minha, a gente vinha de uma relação, de uma classe social muito próxima, que éramos moradores de uma periferia, éramos todos pobres, cujos pais, né, trabalhavam, né, os pais, os homens trabalhavam fora e as mulheres trabalhavam em casa, né? Cuidando da casa, enfim, e dos filhos. E nesse processo, tinha apenas uma das nossas colegas que ela não tinha o pai e a mãe vivendo juntos, né, na mesma casa. Então, ela era a única mulher que saía para trabalhar, né? Ela era a única mulher que saía para trabalhar. E então, nas nossas brincadeiras, a filha dela era uma das pessoas que, assim, a gente tinha que ajudar ela a arrumar as coisas, cuidar das crianças primeiro, para depois ela brincar com a gente. Então, a gente já estava acostumado que a gente ajudava, né, nas tarefas dela para ela poder brincar com a gente. E sempre foi uma relação em que a gente não observava e não olhava muito uma diferenciação de relação social, porque a gente estava na mesma rua, vivendo com as casas mais ou menos com a mesma organização estrutural e enfim, né? E nesse processo, né, a gente se constituía ali como crianças. Quando eu entrei na escola, eu descobri que o meu pai era visto na comunidade, era na rua, diferente. Essa relação nunca tinha passado pelo nosso radar até eu entrar no primeiro ano. Porque eu fui a criança que não estudei no bairro. O meu pai trabalhava numa metalúrgica, então eu fui estudar numa escola no centro da minha cidade, que era o Sistema SESI, né? Eu fui para o Sistema SESI e todo mundo foi para a escola estadual próximo de casa. Então, eu comecei a entender
que tinha diferenças de trabalho, que embora todas as pessoas, todos os homens da rua fossem trabalhar fora, tinha uma diferença de trabalho. O trabalho do meu pai era um trabalho diferente. E na escola eu percebi que eu não era só uma criança. Na escola eu percebi que eu era uma criança negra. Mesmo sem saber ainda fazer a leitura geral daquilo que vem para a gente, né, na história, né, eu comecei a perceber, antes de ler os textos dos livros didáticos, que tinha uma diferença. Então, eu acho que, e aí essas histórias todas compartilhadas, elas nos mostram o quê? Elas nos mostram essa percepção do lugar em que a gente está, do lugar que a gente vive e do lugar que a gente fala. Então, quando o Paulo Freire fala para a gente nesse início, né, do livro, e aí, desculpa hoje se eu fizer muitas leituras das partes, né, mas acho que é para a gente poder iniciar um pouco essa discussão aí do processo. Mas quando ele diz assim, olha, a retomada da infância distante, buscando a compreensão do meu ato de ler o mundo, particular em que me movia, e até onde não sou traído pela memória, me é absolutamente significativa. Nesse esforço a que me vou entregando, recrio e revivo, no contexto que escrevo, a esperança vivida no momento em que ainda não lia a palavra. Me vejo, então, e aí ele vai, né, e aí ele vai aqui retomando e contando um pouco de como é que foi essa experiência. E a experiência que ele conta é uma experiência muito próxima daquela que a Letícia conta, né? Porque ele vai falando de pequenos detalhes da casa, né? Em que ele vivia, e aí ele vai dizendo, né, que quando ele começa a falar dessa casa, ele tem uma memória afetiva importante, interessante, que ele diz, nele, né, nesse espaço que ele está descrevendo, engatinhei, balbuciei, me pus de pé, andei e falei. Na verdade, aquele mundo especial se dava a mim como o mundo da minha atividade perceptiva. Por isso mesmo, como o mundo de minhas primeiras leituras. E o quanto que a gente precisa resgatar dessas nossas primeiras leituras, né? E o quanto essas primeiras leituras são importantes para que a gente tenha as outras leituras com significação. E é por isso que ele vai, né? A gente vai sempre pensar aí nos resgates, né? E nas leituras, pensando no Paulo Freire, quando ele diz que para a gente pensar o processo de alfabetização, e aí no último artigo deste livro ele vai descrever com mais detalhes o processo, né, essa experiência, né? Mas que ele vai dizer que a gente precisa partir daquilo que é significativo para o sujeito, para o indivíduo. Aquilo que é significativo para o indivíduo tem a ver com como as coisas são construídas e constituídas por aquele indivíduo. Tudo bem aqui, gente? Sim. Tá certo. E aí ele vai dizer para a gente que essa leitura, né, essa apropriação dessa leitura das palavras, ela vai ter que estar bastante apoiada na perspectiva de leitura do mundo. E essa leitura do mundo é uma leitura que tem muito a ver com a leitura que a gente faz e a leitura que a gente precisa, né, organizar, a leitura que a gente precisa trabalhar
dessa leitura nossa, leitura individual nossa, né? Quem a gente é? Por que que a gente se constitui dessa forma e por que algumas coisas são muito mais interessantes e importantes e faz com que a gente tenha, com que a gente vá entendendo os processos, né? E outras não. E é nesse momento que ele questiona bastante os métodos de alfabetização que não dão importância para esse conhecimento prévio, para essa constituição e esse entendimento de construção que é individual. Porque quando a gente pensa nos métodos de alfabetização que só pensam, né, na condição da decodificação, a decodificação não dá essa importância para aquilo que lá no prefácio, tanto o Severino diz, como o Paulo Freire vai dizer no comecinho da sua explanação sobre a importância do ato de ler, que a educação é um ato fundamentalmente político e que precisa de significação, que é significativo. Tudo bem? Gente, estou muito repetitiva, vocês me falam aí, vai me dando um feedback, né? Que eu sei que o Marco já começou a falar bastante, né? A gente já conversou bastante sobre esse processo, né? Vocês também já foram falando aí um pouco sobre esses processos aí de como o indivíduo se comporta, né? E de como a gente vai entendendo as relações dentro dessa concepção aí do Freire. Tudo bem? Esse livrinho, né? Que eu disse que é um livrinho curtinho, ele vai mostrar para a gente, né, esses três primeiros textinhos, que vai ser, né, a importância do ato de ler, a alfabetização de adultos e bibliotecas populares, uma introdução, e o povo diz sua palavra, ou a alfabetização em São Tomé e Príncipe. Hoje, eu vou centrar nesse texto que é curto, sobre a importância do ato de ler, e que é o mais curto de todos eles, e fazer algumas leituras do próprio material, para que no nosso próximo encontro a gente converse um pouco mais sobre esse processo da alfabetização de adultos. Eu acho que algumas pessoas, Indianara, eu tenho certeza que já viu, porque eu já passei esse texto num outro contexto, né, numa outra formação, num outro contexto, mas eu queria passar ele aqui de novo, para a gente entender o quanto que essa relação contextual, né, ela é importante. Vocês estão vendo aí um texto? Todo mundo está vendo? Sim. Vocês estão vendo que é um texto lacunado, né? Eu vou dar para vocês 5 minutinhos para vocês darem uma lida nesse texto e tentarem completar esse texto para mim, para depois a gente fazer essa leitura em conjunto, tá? São 8h25. Só para vocês darem uma primeira leitura, para depois a gente conversar sobre esse texto. Pode ser? Pode sim. A Índia já deve estar aí, já toda lendo tudo, né, Índia? Vou Conheço ficar essa quietinha, Baldini. Flávia. Quietinha, Índia. Hoje eu vou ficar quietinha. Me ajuda nos bastidores, Baldini. Mas é facinho, gente, super fácil. É que eu ocultei uma coisa aí do texto, mas eu acho que dá para vocês entenderem. Sim, é muito bom. Trabalha bastante a memória, né? Aguça bastante a memória. Esse é fácil, eu achei difícil de quinta-feira, mas esse...
O de quinta, nenhuma palavra quase. As meninas tiveram que me ajudar, mas esse, ó, tô craque nesse. Esse daqui tá craque? Todo mundo conseguiu? Sim. Então vamos lá, vamos começar antes da 8h30, então. Vocês sabem que texto é esse? Sei não, agora sei. Esse texto está falando do quê, gente? Hein? Parece que é um planejamento. Parece um planejamento? Tá ensinando uma brincadeira? É uma Não é brincadeira. isso? Como se fosse Brincadeira. etapas, É. alguma coisa. Tá. Eu tirei aí uma informação importante, na verdade, uma informação que era inicial desse texto, para a gente ter um primeiro contato, para depois falar um pouquinho para vocês, né, sobre o segundo contato. Esse texto eu tirei o título do texto, tá? Se eu disser para vocês o título desse texto, muito provavelmente muda bastante para vocês, mudaria bastante a ideia. Então, eu vou dizer para vocês o título e vocês vão me dizer se melhora ou piora, tá bom? O título do texto é Cabo de Guerra. Os olhares da Cláudia. O título do texto é Cabo de Guerra. É uma dinâmica, então. É uma dinâmica. Facilitou um bocado, facilitou né, um bocado. Olha só, quando eu digo cabo de guerra, o que vocês lembram? O que a memória de vocês lembram, gente? Lembra? O que evoca aí na memória de vocês? Competição. Disputa, brincadeiras. Competição, disputas, brincadeiras. Aí, quando eu falo isso para vocês, e vocês olham para o texto, o que vocês veem? Olha para mim na quarta linha do texto. Não, quando você fala cabo de guerra, você me oferece um contexto que dá sentido a essas palavras. Que eu estava olhando aqui, criança em duas colunas. Em criança, duas colunas, o que tem a ver coluna com criança? Segurando, aí a frente do quê? Não sei, uma corda? Deve ser corda, mas não me ocorreu o cabo de guerra. Agora que você falou, o texto se apresenta. E aí, é o que o Paulo... E é exatamente isso, né, Wesley? Por que eu coloquei essa dinâmica? Porque quando a gente trabalha, né, e essa é uma das críticas muito grandes que o Paulo Freire vai fazer. Quando a gente trabalha numa perspectiva, né, de pensar a alfabetização como algo... como decodificação, né, como apropriação do sistema escrito, né? Fazer a relação grafema-fonema, eu não vou ter uma preocupação muito grande com contexto. E essa relação contextual é exatamente essa relação que ele está dizendo de formação, né? De evocação, de memória, de experiência. A experiência contextual nos auxilia demais a entender como a língua funciona. Porque eu vou colocar a língua como uma experiência viva daquilo que eu vivo, né? Quando eu não digo para vocês o título do texto, é só um monte de palavra incompleta que eu não consigo imaginar, ou que eu não vou conseguir ter condição de completar com segurança, né? Ainda que eu seja alfabetizado, que eu não vou conseguir completar com segurança todas essas lacunas, porque, assim, falta informação para mim, falta aquela memória. Quando eu digo cabo de guerra,
O que que acontece? E o que que aconteceu com o Wesley? O Wesley trouxe uma memória. Essa memória do Wesley, essa memória que o Wesley traz é uma memória por ter pelo título ter dado condição dele fazer o quê? Dele fazer inferência, dele pensar contextualmente. Então, vamos lá, olha só. Se eu falo cabo de guerra e agora eu contextualizo, o que que eu tenho que ler? Número de participantes. O que que significa? O que que é esse Indeterminado. Indeterminado. Então, o que que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que quem pode participar da brincadeira de cabo de guerra? Quantas pessoas precisa? Quantidade indeterminada. Uma quantidade indeterminada. Qual é o local adequado para brincar? Ao ar livre. Ao ar livre. Veja, já muda. Qual que é o material? Contextualiza, né? Já vai fazendo uma narrativa mais sequencial. Isso. Qual é o material necessário para esse jogo? Corda. Corda. A primeira vez que eu li, eu coloquei roda. Aí eu fui lendo o texto, eu falei, acho que não é roda, eu acho que é uma corda. Depois e aí, Letícia, né? Letícia, essa informação que você traz é uma outra informação extremamente importante. Por quê? Como você não conhece o contexto, mas você conhece a língua, você consegue fazer algumas inferências. Essa inferência, quando você coloca roda, é porque você tem um conhecimento de palavras que tem a ver com brincadeira ou que possa ter contexto em que você faça experiências. Você conhece o sistema, mas você não conhece o contexto. Então você vai usar o teu conhecimento prévio para poder montar, certo? Foi isso mesmo. Ô, Cláudia, eu acho que quando você fala isso, é igual quando a gente vai fazer o jogo da memória, né? Que, por exemplo, se dá a pista, fica mais fácil para você associar a palavra com a pista. Então, ali vai dando mais um leque, um direcionamento. É mais ou menos nesse contexto que você também fala? É isso que eu falo. E aí o Paulo Freire vai dizer para a gente, olha eu encostando aqui agora, que vocês estão me vendo com a mãozinha aqui no queixo. Fica à vontade. O Paulo Freire vai dizer para a gente, né, e o que eu quero resgatar aqui desse texto, né, desse primeiro momento da importância do ato de ler, é que a gente não lê para nada. A leitura, ela tem uma finalidade. Ela é objetiva, né? Ela tem uma finalidade. A gente precisa ler com uma finalidade, e a finalidade da leitura, ela é importante para a gente construir mais repertórios, para a gente ter argumentos, para a gente conseguir falar. Eu coloquei aqui uma brincadeira, lógico, né? Uma brincadeira para a gente pensar um pouco nessa questão do quanto o contexto é importante, porque ele mesmo vai dizer, né? No finalzinho aqui do texto da importância do ato de ler, ele vai trazer lá que o tijolo, para quem está se alfabetizando, né? Se a gente está falando de uma relação de adultos, é muito mais importante e muito mais significativo. Se a gente está falando de homens trabalhadores, da gente colocar o tijolo, do que se a gente colocar uma outra palavra proposta pela cartilha, por exemplo, para trabalhar, né, a tal lição do já, jeje, joju, né, geralmente a jaca ou o giló, que são, hoje, né, se a gente for pensar para a nossa realidade de hoje, né, contextual de hoje, na região sudeste, onde a gente está, são dois alimentos que não são alimentos tão populares. Não é algo que está na vivência da maioria das pessoas. Mas o tijolo, ele é algo significativo. Então,
ele evoca uma série de discussões, ele evoca como ele é construído, ele evoca que o tijolo é uma matéria-prima para um trabalho, esse trabalho ele tem a ver com uma condição que é social, né? Então, quando eu faço essa provocação com esse texto e falo para vocês a importância que o contexto tem, né? Achar uma criança que coma jiló não deve ser desse mundo. Olha, o meu sobrinho come jiló, mas o meu sobrinho é uma criança que eu acho super fora da casinha. O meu sobrinho mais velho, ele não come doce. E ele não come chocolate, e ele não come doce de... Assim, o único doce que meu sobrinho come é sorvete de morango, não come outro sorvete, e masca chiclete. Mais nada. E ele é o tipo de criança que, se no sábado à noite você pede uma pizza, ele pede para esquentar o arroz com feijão, sabe? Assim. A gente chama ele de... É uma criança que não é desse mundo, né? Assim, vamos pedir um lanche? Eu prefiro comida. É essa a relação do Alê. Mas é bem isso, né? Que criança que conhece o jiló? Desculpa, oi? Cláudia, mas eu acho que em outros momentos seria a criança do contra, né? Para quem não entende, vai falar que é a criança do contra, né? Porque, por exemplo, eu quero pizza, eu quero lanche, janta, eu quero comida, né? Então... Ele é a criança do contra, e eu brinco que ele é fora da nossa, da casinha normal aqui, nossa. Mas tem uma frase, Cláudia, que eu acho que se aplica a ele. Ser diferente é normal, estranho é ser todos iguais. Isso. Então é ele, né? Essa é uma coisa que eu acho que é super importante. Eu vou só parar de compartilhar, para a gente, de compartilhar aqui o slide, para a gente ir conversando um pouco nessa... Né, o que eu quis chegar nessa provocação, né? Nesse texto, né, na importância do ato de ler, que eu estou com ele aqui nos pedacinhos, ele chega um momento em que o Paulo Freire diz assim, ó, os textos, as palavras, as letras daquele conceito que se encarnavam no canto dos pássaros, o do sanhaço, do olho do olha para o caminho quem vem, o do bem-te-vi, o do sabiá, da dança das copas das árvores sopradas por fortes ventanias que anunciavam tempestades, trovões, relâmpagos, as águas das chuvas brincando de geografia, inventando lagos, ilhas, rios, riachos, os textos, as palavras, as letras daquele contexto que se encarnavam também no assovio do vento, nas nuvens do céu, nas suas cores, nos seus movimentos, na cor das folhagens, na forma das folhas, no cheiro das flores, das rosas, dos jasmins, no corpo das árvores, na casca dos frutos, na tonalidade diferente de cores de um mesmo fruto em momentos distintos, o verde da manga espada verde, o verde da manga espada inchada, o amarelo esverdeado da mesma manga amadurecendo, as pintas negras da manga mais além de madura, a relação entre estas cores, o desenvolvimento do fruto, a sua resistência à nossa manipulação e a seu gosto. Foi nesse tempo, possivelmente, que eu, fazendo e vendo fazer, aprendi a significação da ação de amolengar. Então, o que eu quero dizer, né, e aí, com as histórias que vocês levantam enquanto criança e com essa relação com os textos de conceitos, né, de contextos, é dizer que as nossas experiências de coisas que a gente não dá tanta importância é o que ele está chamando a atenção para a gente dar importância. Então, ele está pedindo para a gente dar importância para aquelas coisas que ficaram, né, ao longo da nossa trajetória sem muita importância. Porque chegou o momento em que a gente entra no espaço da escola e a escola diz que essas coisas não são coisas importantes, mas que o importante é que a gente aprenda que B com A dá Bá e que C com A dá Cá,
né? E ele vai dizer para a gente, a gente chega, né, nesse processo da escola, a gente chega nesse momento com conhecimentos que são conhecimentos valiosíssimos para a gente poder entender principalmente esse processo. Esse processo de desenvolvimento, né? Esse processo de entender como é que a manga, né? Ou como é que esse fruto vai mudando e vai se desenvolvendo até ele amadurecer, esse olhar, esse saber, né? Só de olhar em que fase que está, se dá para apanhar, se a gente pode comer, ele também traz uma série de repertórios para nós que é muito importante. Então, eu vou de novo pegar o exemplo, e aí vou pegar o exemplo do Inafran, né? Que traz uma experiência que é uma experiência complicada, porque, assim, queria eu ler, tô aqui com esse texto. Eu estou numa casa de veraneio. Eu vim para essa casa de veraneio onde todo mundo veio passear, veio curtir. Mas eu não vim. E eu começo a entender que eu não venho para a mesma função ou para desempenhar o mesmo papel. Então, o lugar que os patrões veem, né, do lugar que esses patrões entendem e interpretam as questões, ao lugar que o Inafran se coloca e que ele vê e que ele vai se construindo e interpretando as questões, são lugares diferentes. E esse lugar que ele constitui é um lugar que vai subsidiar os conhecimentos futuros e a interpretação dos fatos futuros. O fato da gente saber quem nós somos, entender em que espaço que a gente vive e entender qual que é esse nosso processo dentro desse espaço é extremamente importante. É esse espaço e essa condição que vai dar para a gente esse espaço, essa condição desse desenvolvimento. Né? É esse espaço, é esse lugar que vai dar para a gente da onde a gente, o que e da onde a gente vai falar. E é importante que a gente tenha isso e que a gente saiba quem que a gente é, né? No finalzinho da semana passada, né? Quando o Marco fala do opressor e do oprimido, aqui o Paulo Freire, na importância do ato de ler, vai dizer para a gente por que é importante a gente ler? Por que a gente vai ler? Quando a gente lê, que diferença vai fazer? Por que a gente vai fazer leitura? Para que a gente vai ler? Oi? Desculpe interromper. É que Não, você me fez remeter a a um processo, né, de reflexão, um pouquinho da história do Inafran. Me remete muito à questão, quando eu estava contando tanto um pouquinho da minha infância, né? Tanto minha mãe como meus tios, minha avó, sempre trouxe para a nossa geração, né, da minha irmã, a importância de estudar, porque foi retirado isso deles. Aí, quando você está contando um pouquinho disso, me remete muito à questão do Paulo Freire de trazer, né? Quando você traz da onde me encontrar, né? Porque foi retirado deles no momento, e mesmo que foi retirado por questão financeira, porque igual minha mãe e meus tios trabalharam muito cedo, então não tinha como estudar. E às vezes a gente não consegue compreender isso. A minha mãe veio terminar os estudos, eu já tinha mais de 15 anos, e como nós demos muito apoio para ela, mas quantas famílias não têm essa compreensão de incentivá-las a estudar, né? Quando você traz a importância de ler,
A minha avó, ela tinha uma dificuldade na leitura também, porque ela parou na 4ª série, mas ela amava livros. E a gente não tem essa dimensão, né? Quando é adolescente ou é criança, acha tudo chato, né? E eu achei, desculpa, assim, é que me remeteu a essa reflexão de como é um processo de estímulo. Se a gente não estimula desde cedo essa, não só a leitura, mas tá dando essa importância da educação, vai se perdendo para os jovens, né? E aí a gente vai fortalecendo esse processo desse sistema que quer cada vez mais eles sem conhecimento nenhum, sem prazer nenhum, porque não tem estímulos, né? Como os estímulos de antigamente é diferente de agora, porque antes precisava trabalhar para se sustentar ou para viver, né? Para comer. É diferente de hoje, que a gente ainda, com todo esse contexto, algumas famílias ainda conseguem, né? Estimular ou não. Era isso, só um pouquinho assim. Não, é super pertinente, né? O que esse texto traz é o seguinte: não só essa questão do estímulo, que ela também é muito importante, mas de situar que a gente precisa, que, né? Eu vou dizer que eu vou pegar um lacinho aqui, né? Vou puxar um pouquinho do que o Marco estava falando lá na pedagogia do oprimido. Mas é que a gente precisa tomar consciência do porquê que a gente precisa saber ler. Saber ler dentro de uma relação contextual, saber ler dentro de uma perspectiva do lugar em que a gente está, que é diferente dessa situação da leitura apenas pela decodificação e codificação. Porque ele vai dizer para a gente que a gente precisa entender... Pela esquerda, Alexei. Oi? Lançamento, o Vini Júnior vai correr, a bola vai sair. E agora, Paulo Sérgio? Claudiene, você está querendo falar? Não? Que ele vai dizer para a gente, né, que é puxando aí essa questão do oprimido, né, da pedagogia do oprimido, mas que o Paulo Freire ele vem numa perspectiva de jogar para a gente, né, de lançar um pouquinho essa luz de que nós precisamos, enquanto leitores, saber para que e por que a gente lê. E quando a gente lê, a gente conseguir problematizar e argumentar aquilo que a gente lê. No momento que a gente vive hoje, isso é extremamente importante. Por quê? Principalmente porque a gente lê a partir do olhar do outro, muitas vezes. A gente não lê, a gente deixou de ler as fontes, a gente deixou de ler quem pensou, porque a gente acaba fazendo uma leitura muito aligerada, uma leitura sem profundidade, uma leitura sem problematização. E aqui ele vai dizer que a gente precisa fazer essa leitura com a problematização, uma leitura problematizada. Né? Ele vai dizer que a gente precisa fazer essa leitura a partir, né, daquilo que nos compõe, porque aquilo que nos compõe nos instiga a aprender mais e outras coisas. É uma leitura que não seja uma leitura passiva. Ele vai incutir na gente que a gente precisa fazer uma leitura que seja uma leitura ativa. Não é uma leitura da aceitação. É exatamente, né? E aí é um outro livro, né? Mas é partir para a indignação. A gente tem que ler com uma postura crítica. E a nossa postura crítica vem a partir da nossa Constituição. Seria como se hoje a maioria, então, a gente lesse como um sistema de produção? A gente só reproduz como se, assim,
A sensação que me dá, assim, muitas das coisas utilizando muito hoje, a mídia, né? As pessoas não têm a leitura, só tem a leitura da mídia. Então, o que é falado na TV é concreto. Então, a gente perde, quando você traz um pouquinho disso, é como se a gente perdesse essas fontes, né? De ir atrás, de saber se aquilo tudo é verídico ou não. E da nossa, isso, e da nossa própria história, por exemplo. A gente está aqui nesse ciclo e tem bastante gente que é de Heliópolis, porque a gente está falando do projeto UNAS. Quando a gente vê a leitura de mundo dos outros de Heliópolis, o que é que essas pessoas leem? Quem não vive Heliópolis? Elas leem Heliópolis, a maior favela de São Paulo, berço e local da violência em São Paulo. É meio o que você fez com a gente semana passada. Agora, para quem vive em Heliópolis, para quem conhece Heliópolis e para quem resgata a história de Heliópolis, Heliópolis não deixa de ser a maior favela, continua sendo. Heliópolis não deixa de ser um lugar onde existe violência, mas você consegue problematizar que não é só violência que tem nesse espaço, tem outras coisas. E que em outros espaços tem tanto quanto ou mais ou menos, e também tem outros espaços em que a violência ocorre, que tem violência. O que ele está querendo dizer para a gente aqui é que, às vezes, tem muita gente que faz essa leitura pela gente e a gente fica sem saber o porquê ler e para que ler. E é muito conveniente que a gente fique sem esse entendimento do para que ler ou por que ler. Porque se a gente não faz se a gente não tensiona e não faz se a gente não vai fazendo esse tipo de ponderação, a gente não faz reflexão. A gente não faz reflexão, a gente enxerga, né? A gente não faz a reflexão. A gente acaba acreditando num discurso que às vezes não é nem o nosso discurso. Não é o nosso discurso enquanto pessoa que vivenciou ou que teve uma infância num determinado espaço, lugar e tempo. Né? Então, quando o Paulo Freire fala, né? Ele num outro trechinho aqui desse texto, ele fala, né, que assim, no outro trechinho do texto, ele fala assim, ó, mas é importante dizer a leitura do meu mundo, que me foi sempre fundamental. Não fez de mim um menino antecipado em homem, um racionalista de calças curtas. A curiosidade do menino não iria distorcer-se no simples fato de ser exercida no que fui mais ajudado do que desajudado por meus pais. E foi com eles, precisamente, em certo momento dessa rica experiência de compreensão do meu mundo imediato, sem que tal compreensão tivesse significado malquerências ou que ele tenha de encantadoramente misterioso, que eu comecei a ser introduzido na leitura da palavra. A decifração da palavra fluía naturalmente da leitura do mundo particular. Não era algo que se estivesse dando supostamente a ele. Fui alfabetizado no chão do quintal da minha casa, à sombra das mangueiras, com palavras do meu mundo, e não do mundo maior dos meus pais. O chão foi o meu quadro negro, gravetos, o meu giz. Por isso é que, ao chegar à escolinha particular de Eunício Vasconcelos, cujo desaparecimento recente me feriu e me doeu, e a quem presto agora uma homenagem, já estava alfabetizada. Eunice continuou e aprofundou o trabalho de meus pais. Com ela, a leitura da palavra, da frase, da sentença, jamais significou uma ruptura com a leitura do mundo. Com ela, a leitura da palavra foi a leitura da palavra mundo.
né? E aí ele coloca isso, palavra mundo, né, como uma palavra única. Então, o que ele vai dizer para a gente é que a gente precisa respeitar e obedecer essas fases, vivenciar essas fases e aproveitar essas fases para entender como é que essas coisas são importantes para a gente. E a partir dessas coisas que são importantes para a gente, ir expandindo. Não é cortar, não é dizer isso não nos interessa, interessa a partir daqui. Porque senão a gente começa a olhar para os textos como se eles fossem grandes verdades que desdizessem aquilo que a gente mesmo vivenciou. Então, quando o Paulo Freire fala para a gente por que ler, ele está dizendo para a gente que a gente precisa realizar uma leitura significativa, uma leitura com significado, mas uma leitura que nos permita desenvolver, uma leitura que permita crescer, uma leitura que permita significar coisas. E esse significado das coisas tem a ver com o significado das vivências. Tudo bem? Gente, a partir daí, vocês conseguem levantar ou pensar ou dizer como é que foi para vocês o processo de aquisição de leitura? O que vocês têm lembrança de qual foi o texto que vocês leram inicialmente? Vocês têm lembrança dos primeiros textos, dos textos mais difíceis, dos textos mais fáceis, uma lembrança de uma leitura gostosa ou uma lembrança de uma leitura que foi uma leitura traumática? Vocês têm? Ai, eu lembro dos livros que na minha escola tinha uma biblioteca para todo mundo, né? Eu lembro dos livros infantis, estava lembrando esses dias do livro Diabo na Noite de Natal. Nossa, marcou muito. Eu não lembro muita coisa, mas eu lembro que eu li e reli várias vezes. Os gibis me ajudaram muito. Tem história assim que eu lembro até hoje, assim, do começo, meio e fim. Os gibis me ajudaram bastante no processo de aprendizagem. E tem alguma lembrança? Eu queria que alguém contasse de alguma lembrança de uma leitura assim muito traumática, que foi muito difícil. Não precisa ser no momento inicial de leitura, pode ser na vida de vocês mais adulto, mas uma leitura que foi uma leitura assim, nossa, que leitura que foi difícil, que foi complicada para mim, que foi uma relação bem complicada ou traumática. Tem alguma? Para mim, ler o Zé Paulo Neto na faculdade foi horrível. E ele é o cara, sabe? Nossa, eu ia falar Mas isso, eu odeio Kátia. a leitura dele. Na Na faculdade, faculdade, era muito ruim. Eu não entendia nada. Eu lia 5 vezes e eu falava, puta merda, eu preciso ler de novo, eu não entendi o que ele tá dizendo. E eu tenho os livros dele, eles ficam na cabeceira da minha cama. E eu ainda insisto, assim, porque eu acho que o Zé Paulo, ele é uma grande referência do serviço social. Mas ele fala para uma pessoa ler com o dicionário do lado dele, sabe? Ele não fala numa linguagem simples. Por exemplo, eu amo Chomsky. Porque quando eu leio um livro do Chomsky, eu falo, putz, que gostoso, eu entendi. Eu acho que a questão da linguagem do Chomsky é uma linguagem mais acessível. Ele fala de uma maneira compreensível, sabe? Tá, Kátia, cadê? Meu primeiro livro que amei, e até eu sou apaixonada, é o meu Pequeno Príncipe. Alguém disse, o Pequeno Príncipe, alguém disse. Sueli? Sim, eu tenho uma experiência ainda antes de saber ler. Era um livro infantil que eu ganhei da minha madrinha, e esse livro ele ficou, assim, acho que a minha infância toda. Eu não sei porque eu não tenho ele ainda hoje, porque eu amo ler,
E eu via aquelas figuras e eu imaginava as histórias. E a partir do momento que eu comecei a ler, eu vibrava, eu sabia tudo de cor, de tanto que eu lia aquilo. Eu realmente vibrei durante muitos anos com aquele livrinho e conservei esse livrinho da melhor maneira possível. E assim, quando as meninas falaram de autores que são difíceis, eu acho que vai muito ao encontro do que você falou. Se a linguagem é adequada, se a linguagem não chega ao leitor, ela não se completa. Porque se você não consegue entender, embora seja algo muito importante, muito fundamental, vocês falaram de um autor que eu não conheço, o Chomsky eu conheço, mas, assim, ele deve ser muito importante para o curso, talvez, de ciências sociais que vocês fizeram. Mas ele, talvez, a forma de colocar todos esses conhecimentos, ele seja de uma maneira quase que inatingível para uma pessoa que está iniciando. Então, isso também é um ponto importante. Quando você fala de contextualização, professora Cláudia, quando você fala da importância dessa visão de mundo, isso faz com que a gente chegue à conclusão de que nós precisamos ter uma base para podermos adquirir outros conhecimentos. Então, se a gente partir daquilo que a gente não conhece, nós não vamos avançar um passo à frente. E aí é essa grande dificuldade para quem trabalha com, por exemplo, ensino. Então, você tem que partir de um ponto, e com pessoas que partem de pontos iniciais diferentes, você partir de um ponto que possa atingir a todos, aqueles que não sabem tanto esse conhecimento que o professor Marco falava, do conhecimento formal, daquilo que você quer e deseja ensinar à frente, e não seja enfadonho para aqueles que já sabem. Então, é bem complicado, mas eu acho fantástico. E eu estou adorando o que vocês estão falando. Eu vou desligar, porque às vezes fica difícil de eu entender, eu não sei se vocês estão conseguindo me ouvir direito, mas às vezes o som, a internet, fica difícil da gente conseguir ouvir. Mas, fantástico, maravilhoso. Kátia, não precisa se preocupar, não, porque, assim, não é... assim, o que eu estou entendendo não é que você está falando mal da leitura, né? Mas é que é uma leitura que foi difícil para ti, né? E por que é difícil, né? Nessa memória toda, né, eu sempre fui... eu fui cercada num universo letrado, e isso é interessante porque eu sou mulher negra periférica, né? Eu tenho 46 anos, então quando eu era criança, eu morava num bairro, morava num bairro na cidade de Osasco, que era, assim, considerado o bairro mais violento também, né? Só que a minha mãe, meu avô materno, ele gostava muito de contar histórias. Meu avô lia, né? Porque meu avô era evangélico, meu avô lia muito a Bíblia, mas ele não lia a Bíblia para nós, não. Pra gente, ele contava muita história. E meu avô, ele é uma criatura muito importante na minha vida, né? Meu avô já falecido, mas eu digo que o meu avô, ele muito do que eu sou é dele, né? É ele. E ele era um homem que ele contava história, ele reunia os netos e ele fazia com a gente o que ele fazia com os filhos, né? Ele teve 7 filhos. Ele reunia os netos e ele começava a contar história. E meu avô contava história em partes. Olha só que coisa. Ele contava história e dizia assim: hoje eu vou contar a parte X da história. Então, ele adorava contar causos, por isso que eu sou uma pessoa que, quem tem aula comigo sabe que em todas as minhas aulas eu conto pelo menos um causo, né? Meu avô adorava contar causo, e meu avô contava causo com suspense. Então, ele dizia assim: hoje eu vou terminar aqui, e vocês precisam pensar o que será que vai acontecer com o fulano da história, porque amanhã, quando vocês voltarem, aí a gente vai resgatar essa história. Então, eu me lembro muito disso. Da gente ficar
antes de saber ler, da gente ficar conjecturando, sabe? Nossa, essa história, será que vai acontecer? Eu conversava com meu irmão, que a gente era de idade próxima, né? Ai, será que a gente vai... O que será que vai acontecer? E aí chegava no outro dia, meu avô resgatava e ia contando, sabe? E isso para mim era a história, né? Era a possibilidade de ter esse mundo, né? De pensar nessa questão criativa. E aí meu avô sempre falava, né? O que é esse tipo de livro? O que é um livro? O que é um texto, né? Meu avô ia conversando com a gente muito nesse aspecto. E aí eu me lembro que entrei na escola, enfim, aí a gente vive essa questão da escolarização do processo, né? Então, a gente viveu esse processo de escolarização e eu tenho uma lembrança muito, muito importante de 2 momentos nesse processo. Quando eu estava na 5ª série, na época, a 5ª série era o nosso 6º ano de hoje, né? Na 5ª série, o professor deu um livro para a gente fazer. Foi o primeiro livro que a gente teve que fazer um trabalho. Eu tinha que ler para fazer um trabalho. E o trabalho que o professor pediu era um resumo. E ele deu o mesmo livro para todo mundo, que foi O Caso da Borboleta Tíria, que era uns livros da coleção Vagalume, que a gente lia muito à época. Eu posso dizer para vocês que eu não tenho lembrança do que acontece nesse livro, eu não sei, até hoje. Foi o pior trabalho que eu já fiz em toda a minha vida, porque foi uma leitura que eu não escolhi, né, na 5ª série. Não era um livro horrível, mas ele tinha um tempo, ele tinha um resumo, e eu tinha que dar conta de resumir uma história sem saber fazer um resumo. Naquela época a gente fazia os trabalhos em grupo, né? E aí acabou caindo, num grupo de 4 pessoas, o trabalho acabou caindo para mim e para uma outra colega que morávamos na mesma rua fazer. E foi o pior trabalho que eu fiz na vida, porque assim, sabe quando a gente passou a noite, aí você lê um trecho, aí você imagina que o resumo é daquele capítulo. A gente fez um resumo que ficou maior do que o livro, eu acho, né? E dividindo da seguinte maneira: eu faço o capítulo 1, você faz o 2, aí eu faço o 3, você faz o 4. Então eu não tinha noção de como que era a história, né? Foi horrível. E aí essa experiência depois, o professor, que era um cara muito bacana, ele disse: olha, todo mundo foi muito mal, vocês não entenderam o que era para ser feito, eu vou explicar o que é um resumo e como é que faz um resumo, e depois, ao invés de eu escolher um livro comum, cada um vai escolher um livro para fazer o resumo. E aí eu me lembro que a gente fez o trabalho em grupo, porque aí a gente entendeu que a leitura era do livro inteiro, que o que era um resumo, o que era fazer um trabalho. E aí a gente leu um outro livro que foi da nossa escolha, que chamava O Palácio Japonês, que é muito bacana. E a minha outra experiência foi também na escola, lendo Dom Casmurro, na 5ª série e na 8ª série. O quanto que foi diferente ler o Dom Casmurro na 8ª série. E o quanto que eu não compreendi do Dom Casmurro na 5ª série. Então, essa coisa dos momentos, de como é que você resgata algumas coisas e que tem alguns conhecimentos e alguns conceitos em determinados materiais que tem um processo que a gente precisa entender que tem um momento, né? Então, quando a Sueli fala, né? Eu entendo o que você está dizendo e que a gente precisa de embasamentos, né? O embasamento primeiro que o Paulo Freire fala para a gente é visão de mundo. E essa visão de mundo tem a ver com quem nós somos. E aí, num trecho que eu li um pouquinho antes, que ele fala, né, de como ele aprendeu, que ele aprendeu no chão, né, que o chão era o quadro negro e o graveto era o giz, que ele aprendeu
escrever não a lição dos pais, mas a dele. E chegou um momento em que a lição dos pais também era comum para ele, mas que a gente não pode, né? Então, por isso que ele diz, em todos os livros e processos dele, né? Que a educação de adultos precisa refletir e falar sobre adultos, sobre o conhecimento que os adultos têm, as vivências que esse adulto tem. Não é infantilizar. E esse adulto vai dizer várias coisas que são importantes. E as crianças vão dizer várias coisas que são importantes. E cada um no seu processo, né? Kátia está com a mão levantada, pode falar. Vou falar uma história melhor, então. Tá bom? Eu me lembro quando eu fui para o colegial. Fica livre, Kátia, fica livre para falar histórias. Vou falar uma história mais legal, vou falar mais legal. Eu me lembro quando eu fui para o colegial, minha família ficou bastante preocupada porque eu passei num curso técnico de uma escola que era famosa por todos os alunos que entravam lá, começavam a fumar maconha. E aí a minha irmã pegou, junto com a minha aprovação nesse curso técnico, que eu fiz processamento de dados, me deu um livro chamado O Estudante. Falava de uma história de um menino que usava drogas, enfim, se envolveu com tráfico. E aí acabou tendo um assassinato na família, era um negócio bem horrível. Por que eu trouxe esse livro? Porque o livro certo, na época certa, te afasta de algumas coisas importantes. Não que as experiências que a gente tenha que passar, a gente não passe, mas assim, nos dá uma outra concepção de como é que a gente faz com isso, sabe? Ao mesmo tempo, eu tô com meu filho agora, com 16 anos. Que doido, porque eu não dei o Estudante para ele ler. Eu dei o Chomsky. Eu dei o Impacto da Mídia. A questão da manipulação das mídias, sabe? O impacto das tecnologias, da manipulação das massas e tal. Porque dialoga muito mais com a realidade dele. E o Pedro está fazendo Tecnologia da Informação, que é o mesmo curso que eu fiz lá atrás, há 20 e tantos anos atrás, né? Então, cada livro tem seu tempo, dialoga com uma geração diferente. Eu acho que talvez o Dom Casmurro dialogue hoje com a geração da escola, muito mais voltado a preciso ler isso para passar no vestibular, porque cai, né? O Memórias Póstumas de Brás Cubas, assim, lindos, né? Mas a gente lê por uma questão mais obrigatória. E tem essa leitura mais livre. Então, acho que essa leitura mais livre tem que falar de poesia para mim hoje, tem que falar de mulheres, tem que falar de revolução, tem que falar de coisas que me dá mais prazer e mais vontade, porque as coisas sérias a gente já vê no cotidiano. Então, para a leitura ser legal, para mim tem que me tirar desse lugar agora, sabe? Mas eu acho, Kátia, que ainda assim, essa leitura que a gente fala que é uma leitura mais legal, ela nos dá, quando a gente vai fazer essa leitura, né, a gente vai fazer essa leitura com olho, né? E um olho e as experiências e as vivências, né? E é isso que é importante, né? Quando a gente fala assim, a importância do ato de ler. A gente lê para várias coisas, né? Por que ler? Então, eu já falei que eu falo bastante, a gente já está... Cláudia, deixa eu comentar um negócio que a Kátia trouxe. Eu fiquei pensando também, né? Acho que isso refletiu desde o início, que você fala, vamos trazer as nossas memórias, né? Aí eu fiquei pensando, porque assim, na época que eu fiz colegial, eu tenho 58 anos, né? E na época que eu fiz o colegial, naquele período, se exigia sempre, era tipo 3 livros por semestre que a gente lia, né? E eu lembro que o que me marcou, né, assim, eu morando aqui em Heliópolis, assim, uma vida muito sofrida, assim, né, de muita penúria, né, muita fome mesmo, muita necessidade. E eu lembro que na época eu li o Cortiço, né? E, assim, me trouxe, assim, porque eu me recordava, tinha uma pessoa que era prostituta e ela ajudava a gente, enfim, eu me encontrei naquele Cortiço, sabe? Eu
E eu ficava mais feliz ainda de morar, porque eu morava no alojamento aqui, né? Porque lá era alegre, né? Tinha, então, era uma coisa que me confortava, assim, né? Então, quando a Kátia trouxe, eu fiquei pensando nisso. E também eu lia muito Jorge Amado, né? E aí eu achava lindo aqueles meninos, né? Que vivia na rua, assim, solto, né? Então eu trazia, assim, para mim esses livros eram imaginário, era uma coisa que me transportava, assim. E eu lembro que na época era assim, e tinha crítica, né? Porque falava assim, não, você lê porque é obrigatório, as pessoas vão ficar, tipo, teogeriza a leitura, né? Porque era obrigatório para poder fazer prova, enfim, como resenha aí, né? Como foi falado aí. Mas eu lembro que naquele período era exigido isso na escola, né? E era uma coisa que, na verdade, vamos pensar assim, que excluía muita gente, né? Eu digo, por exemplo, as minhas amigas, né? No sentido, porque eu não conseguia acompanhar, e quer dizer, ou você gostava muito ou odiava muito. Então, tinha pensando na nossa classe, era tipo, odiava muito, né? Então, era uma coisa que distanciava, porque você tinha que arrumar os livros, você tinha que ir atrás dos livros, enfim, né? Eu acho que isso aí marcou muito a minha trajetória, assim, né? No sentido de achar importante a leitura, e era um lugar que eu me transportava, né? Nos livros, né? Então, eu escolhia também essas leituras que tinham a ver com aquele meu sofrimento, né? Que era uma forma de válvula de escape, sabe? Eu acho que as leituras, né, Cleide, elas têm essa função, né? Então, quando eu digo assim, e baseado muito nesse primeiro artiguinho, né? Que, olha, ele é um artigo bem pequeno e a gente passou a noite falando só sobre ele, sobre esse comecinho, dessa importância do ato de ler, né? É importante que a gente leia, é importante que a gente construa repertório, é importante que a gente não escolarize essa leitura e que a gente não trabalhe a leitura só como algo traumatizante ou algo como que seja de trabalho, né? Então, quando você diz assim, eu li o Cortiço e eu me reconheci, é um pouco isso que o autor, muitas vezes, quer. Ele quer dizer algo e ele quer mostrar algumas coisas, e quando ele quer mostrar essas algumas coisas, né, esse algo, é porque ele escreveu também numa perspectiva, é porque ele quer compartilhar, né? Ele precisa de um interlocutor, e esse interlocutor, ele não é um interlocutor que está ali naquele momento, nesse momento que a gente está, né, nesse momento de diálogo, mas é algo que ele deixou registrado para que a gente possa fazer uma interlocução, ou de identificação, né, ou não, né, e eu fico pensando que essas leituras, né, então, isso que você diz, né, nessa época era obrigatório a gente fazer a leitura de 3 livros. E como é que era essa leitura desses livros, né? Porque para algumas pessoas que já tinham, né, um pouco desse entendimento, ou um pouco desse gosto, ele tinha uma função. Para quem aquilo era a lição, a escolarização, ela tinha uma outra função. Então, é por isso que hoje, o que eu quero que vocês reflitam um pouco, né, para a gente resgatar no nosso próximo encontro para que a gente lê? E por que a gente lê? E como que essas leituras são vistas na escola, né? Quando o Paulo Freire, inclusive, diz, né, nesse mesmo comecinho, né, da importância do ato de ler, que ele fala, a palavra tijolo, por exemplo, se inserida numa representação pictórica, a de um grupo de pedreiros, por exemplo, construindo uma casa, mas antes da devolução em forma escrita da palavra oral dos grupos populares a eles para o processo de sua apreensão e não da memorização mecânica, costumávamos desafiar os alfabetizandos com um conjunto de situações codificadas de cuja decodificação ou leitura, né, e aí ele coloca entre aspas, resultava a percepção crítica do que é cultura, pela compreensão da prática ou do trabalho humano transformador do mundo. No fundo, esse conjunto de representações de situações concretas
possibilitava aos grupos populares uma leitura da leitura anterior do mundo antes da leitura da palavra. Essa leitura mais crítica da leitura anterior, menos crítica do mundo, possibilitava aos grupos populares, às vezes em posição fatalista, em face das injustiças, uma compreensão diferente da sua indigência. É nesse sentido que a leitura crítica da realidade, dando-se num processo de alfabetização ou não, e associada, sobretudo, a certas práticas claramente políticas de mobilização e de organização, pôde-se constituir-se num instrumento para o que o Gramsci chamaria de ação contra-hegemônica. Concluindo estas reflexões em torno da importância do ato de ler, que implica sempre percepção crítica, interpretação e reescrita do livro, gostaria de dizer que, depois de hesitar um pouco, resolvi adotar o procedimento que usei no tratamento do tema em consonância com a minha forma de ser e com o que eu posso fazer. Finalmente, quero felicitar os idealizadores e os organizadores desse congresso. Nunca possivelmente temos necessitado tantos de encontros como esse agora. E aí, Paulo Freire escreve isso no dia 12 de novembro de 1981. Olha só, quando ele fala, né, sobre isso em 81, é tão próximo da gente em 16 de novembro de 2021, não é? É tão contemporâneo, e é algo que a gente precisa tanto resgatar, né? Essa ideia dessa concepção, né, de leitura, do para que ler, de finalidade de leitura, e que a partir do momento que a gente entende para que a gente lê, a gente significa e amplia nosso repertório. Porque quando a gente entende que a gente pode fazer uma leitura por prazer, para prazer, a gente vai fazendo leituras para prazer. Quando a gente vai buscar uma leitura para uma determinada informação, a gente vai buscar essa leitura para essa informação. E essas leituras, elas se complementam, e essas leituras, o que a gente vai entendendo, ou as reflexões que a gente vai fazendo a partir desses movimentos de leitura, são reflexões que dizem muito respeito a quem nós somos e qual a experiência leitora que a gente carrega, né? Kátia? Eu vou falar de novo. Eu vou falar de uma leitura que no início eu não entendia, que é a leitura de lei, né? E eu me lembro que quando eu fui prestar o processo seletivo do Conselho Tutelar de Campinas, precisava fazer uma prova. E nessa prova só ia ser candidato quem tirasse nota de 7 para cima. Falei, caramba, né? Eu preciso estudar esse negócio dessa lei aí para nunca mais esquecer na minha vida. E lei é um negócio chato de estudar, porque é aquela coisa se você não entende como que você lê uma lei, você nunca vai entender o que ela está querendo dizer. E aí eu pedi ajuda para um amigo meu, para o Ney Moraes, que é educador social, enfim, do Movimento Nacional de Meninas e Meninos de Rua. Falei, preciso que você me ajude a ler, porque eu não consigo ler sozinho. E a gente parou num restaurante, que nós tomamos uma água, enquanto ele abriu o Estatuto da Criança e Adolescente, ele falava assim, o Estatuto aqui é muito fácil de você conseguir ler ele. Porque primeiro você vai ler sobre os princípios gerais, e aí o que tem nos princípios gerais, ele vai dividir em tantos capítulos. E nesses capítulos, o primeiro vai falar disso, o primeiro vai falar sobre liberdades individuais, outro vai falar sobre educação, outro vai falar sobre saúde, E ele me fez uma aula que até hoje, quando eu lembro, por exemplo, artigo 13 do ECA fala sobre, eu lembro que o número do artigo e o que ele está escrito. Então, tem uma coisa que é você ler sozinha, e tem uma coisa que é você ler com alguém te contando. Nesse caso, o Ney me ensinou a ler a lei, ele me contando sobre a lei. E eu absorvi de uma maneira muito diferente. Então, eu gosto de leituras coletivas, e por isso que eu gosto do ciclo de leituras.
Porque às vezes, Cláudia, o fato de você ler... Como é o nome daquele moço, Wesley, né? Como Isso. eu gosto de ver o Wesley contar. Ele, para mim, ele canta, ele não conta a história, né? Então, também tem esse lugar do afeto, que a gente transforma a leitura do avô, quem tinha um avô que lia. O meu avô nunca leu para mim, não. A minha mãe também não, porque minha mãe estudou só até a 4ª série. Mas os meus amigos, sim. E eles fazem parte dessa minha memória afetiva de ter lido para mim e me ensinado coisas grandiosas. E isso é fantástico, né, Kátia? E isso faz com que a gente com que a gente entenda, né, e a gente signifique a importância do ato de ler. Para que ler? Por que ler? Eu acho que para hoje eu queria instigar vocês um pouquinho nesse sentido, né? Gratíssimo pelo... Olha só, mas é um moço. Instigar vocês um pouco nesse sentido, porque para o nosso próximo encontro, tem as outras duas partes, né? E as outras duas partes desse livro, que aí são os artigos que se complementam, eles vão, né, mostrar, eles vão dar materialidade para essa construção inicial que o Paulo Freire convida a gente para fazer, né, da nossa história, de significar o nosso processo e de entender o porquê ler. E que quando a gente lê, né, quando a gente entende porquê e para que ler, a gente ganha um poder. Parece uma coisa, sei lá, às vezes utópica, né? Mas a gente ganha um poder, a gente ganha o poder de não ser tão ludibriado, né? De conseguir ter argumentos, de conseguir ter repertório, de conseguir ampliar, de conseguir fazer algo que hoje está muito fora, né, da nossa perspectiva, que é argumentar de fato sobre aquilo que a gente fala, né? Então, eu gostaria muito que vocês pensassem sobre a pergunta, né? Para quê? Por que ler? Acho que era isso que eu tinha para hoje, gente. Alguém tem quer fazer alguma colocação? Falei demais, né? Falei bastante, ó. Mas vocês têm alguma colocação, alguma pergunta, alguma consideração que vocês queiram fazer? Eu só tenho que agradecer por toda a oportunidade de material compartilhado aqui. A Índia curiosa aqui, ó, já ia falar isso, tomei a frente da Baldini. Obrigado, Cláudia, uma honra você poder compartilhar esse momento tão rico e oportuno aqui para todos nós. Você faz a gente despertar e querer buscar cada vez mais aí o mundo literário, né, para contribuir nesse dia, né, mediante tanto cenário aí de pandemia nebuloso, a gente poder navegar aí na leitura. Gratidão, viu? Isso, e a gente navegar na leitura para a gente poder combater essas pessoas que dizem que vacina, a vacina causa problemas para a saúde, que a gente não precisa se vacinar, quer dizer, a gente precisa buscar, de fato, as fontes, né, de leitura que nos coloca para frente para a gente continuar, né, para a gente não deixar, para a gente não sucumbir, porque é isso, a leitura de verdade, né, ler, né, e ter argumentos para justificar aquilo que a gente faz, ela nos dá, sim, um poder, né, e é isso que o Paulo Freire diz que os oprimidos precisam fazer, né, a gente precisa ler para ter o poder para mudar. É lógico que a gente não muda, né, de hoje para amanhã, a gente não muda tão rápido, mas a gente muda. E aí a gente precisa entender que essa leitura vai para além da decodificação. Decodificar é o processo mais fácil, e aí se a gente só decodifica sem um entendimento mais profundo, a gente aliena, né? Então a ideia é que a gente também não
não viva alienado e que a gente consiga pensar nessas relações. Arrasou! Uhul! Até Obrigada, gente. Obrigada, gente. Wesley, você quer falar alguma coisa? Eu não sei como que vocês procedem aí, mais ou menos, com os encerramentos. Não sei se eu falei demais, não sei se era isso. Ô Wesley, lê uma poesia para a gente terminar, vai, só para a gente dormir feliz. O quê, Fia? Depois que você me chamou de moço, eu tô pensando até em compor alguma coisa. Nossa, que coisa boa! Nossa, vou adorar ver. Não, quando for o meu dia, aí eu prometo que eu leio umas poesias para você. Hoje vamos ficar com a beleza das coisas que a Cláudia trouxe para a gente. Cláudia, eu só estava aqui matutando, eu estava pensando, falo, não falo, aí o último ímpeto foi não falar, mas já que eu estou falando, eu vou falar. Eu estava aqui matutando e lembrando de um filósofo francês chamado Merleau-Ponty, né, que para quem a linguagem é alguma coisa muito importante, e eu tenho, às vezes, a impressão, quando eu leio Paulo Freire, de que ele leu Fenomenologia, mas, enfim, não quero com isso dizer que Paulo Freire é fenomenólogo, e também não quero, com isso, sugerir que alguém já tinha dito o que Paulo Freire diz antes, né? Isso não é importante. Só, assim, lembra que, para este filósofo, a linguagem é um modo de aquisição de mundo, né? E há uma coisa belíssima lá a respeito da linguagem, que a linguagem seria uma espécie de um esforço que a criança faz eu vou usar esse termo, mas não é o termo que ele usa, de abraçar o outro, né? É um jeito de estabelecer contato com o outro nesse processo de constituição de si mesmo, né? E aí você estava falando de Paulo Freire, sem essa complexidade que o filósofo usa, ele diz, olha, a gente precisa estar junto, né? A gente precisa ouvir as histórias dos outros, as conversas dos nossos avós. Eu me lembro das tantas piadas que a minha avó contava, né? Ela contava uma piadinha que dizia assim, o que é que você atira no pé, no calcanhar e acerta no nariz? Vocês sabem? Não. É muito feio de dizer isso aqui, tá gravando, mas paciência. Ela dizia que era o pum, o peido. Então, assim, e ela me contava as mesmas anedotas sempre, as mesmas histórias, né? E isso tinha uma importância na minha construção como gente, né? Até hoje, muitas dessas histórias estão me apoiando no meu trabalho, na minha reflexão, né? Mas a linguagem é como essa coisa maravilhosa da humanidade, de ampliação de si mesmo e da constituição de um mundo para si, não é? Mas isso não se faz sozinho, a gente só faz isso diante de alguém. E Merleau-Ponty diz que os outros, as outras pessoas, acho que eu já falei isso aqui, eu estou ficando velho e repetitivo, me desculpem, os outros desenham para a gente um esboço de existência. Sabe aqueles brinquedos, aqueles negocinho que você tinha um pontilhado, que você ligando o pontinho e acabava formando uma imagem? Os outros fazem isso com a gente, nos oferecem esboços de existência e a gente liga os pontos do nosso jeito, não é? E a linguagem é um desses modos de fazer essa ligação e construir a nossa própria humanidade, né? Paulo Freire é grandioso. Eu acho muito, né, Wesley? Eu estudo muito linguagem, né? E aí estudo numa perspectiva bakhtiniana. E o Bakhtin, ele vai dizer também que, assim, ele tem, né, no Marxismo e Filosofia da Linguagem, que ele diz que ninguém é Adão, né? A gente não é Adão, ninguém é o Adão da palavra, né? Porque você não fala uma coisa que nunca ninguém disse, né? Precisa o outro dizer, e aí a gente repete, e a gente recria, e a gente ressignifica, mas a gente precisa do outro. Se não tiver o outro, a gente não desenvolve, né? Então ele diz, né?
a linguagem, a língua é algo extremamente importante nesse processo. E eu adoro, né, essa parte que eu li, né, aqui para vocês, que o Paulo Freire diz, né, que o quadro negro dele foi o chão e o giz o graveto, porque isso, às vezes, não é a palavra escrita, né, o ba, o B, o A, o L, o A, o Lá, mas é o desenhar o sol, é o desenhar a maçã, é o desenhar o passarinho, né, esses desenhos, né, eles são língua, eles são escritas, eles são linguagem, eles são palavras, né, e eles são muito importantes, né, então, eu acho que eu vou confessar algo aqui, olha só, no final da aula gravada, né, eu sou pedagoga de formação, então, na minha formação pedagógica, eu li Paulo Freire, e na minha formação pedagógica eu dizia, imagina, esse Paulo Freire, imagina esse Paulo Freire, né? E não dei muita pelota para o Paulo Freire na minha formação acadêmica, não. Eu vivenciei e comecei a estudar e entender, né? E entender, eu acho que é pretensão, mas comecei a estudar um pouco mais aprofundado o Paulo Freire, e ainda sou estudante de Paulo Freire, porque eu fui para a sala de aula. Na sala de aula, olhava e falava assim, não é que faz sentido isso que ele diz? Não é que não dá para partir daqui? Eu preciso entender essa relação, eu preciso entender essa relação com o outro. Então, a sala de aula me fez perceber o quanto de Paulo Freire é importante, e o quanto que o Paulo Freire nos auxilia muito, né? Nesse processo de desenvolvimento. Então, não dá para a gente não dizer que ele é grandioso, né? E acho que a gente precisa estudar tanto e entender tanto e ainda voltar tanto, né? E ele é uma leitura tranquila, né? É uma leitura que nos tira de um determinado lugar, mas ainda para mim veio nessa perspectiva de que eu precisava do momento, né? Na minha graduação não era o momento. O momento de entender o Paulo Freire foi depois. Mas acho que é isso. Quero agradecer a todo mundo e as participações de hoje e espero todo mundo na próxima terça para a gente continuar esse bate-papo e essa troca. Aê, uhul! Tchau, tchau, gente. Até a próxima terça. Tchau, gente. Obrigadão. Boa noite. Gratidão. Muito bom. Boa noite. Obrigada, muito bom. Tchau. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite.